De algum plano alimentar para essa pessoa, a lembrar e trazer para a paciente como que foi a infância dela, se foi uma criança obesa, se foi uma criança que teve dificuldade alimentar, que teve muitas preferências alimentares na infância, e como que foi essa transição da infância para a adolescência. É bem comum nessa fase de adolescência ter muita preferência alimentar, não gostar muito de verdura, de frutas, então isso acaba que vai acarretando e gerando sobrepeso também. Então, quais são as estratégias que a gente pode usar para uma mulher com obesidade? Eu separei algumas aqui para explicar melhor para vocês. A principal, a mulher chega para você no consultório, né, quando vocês estiverem informados, quando vocês estiverem atendendo, quem for para essa área de consultório. Então, de início, o que você tem que fazer com essa mulher que tem obesidade, que tem um sobrepeso? A maioria acha que é só cortar carboidrato, mas não é só isso, né? Tem que manter o consumo de proteína e até aumentar essa proteína, para aumentar essa saciedade da paciente. O maior consumo de proteína também vai aumentar a oxidação de gordura, então essa paciente vai conseguir queimar mais gordura, vai prevenir a massa magra, porque senão se você só reduz o carboidrato e reduz a caloria da paciente, ela vai perder muita gordura e perder massa muscular também. Então, o consumo adequado de proteína e essa suplementação ou aumento dessa proteína até nas próprias carnes também vai ajudar na prevenção da massa magra, manter a taxa metabólica basal, porque quanto menos a pessoa consome, menos energia ela vai gastar em repouso. Então, tentar manter essa taxa metabólica basal para que ela não tenha uma queda muito brusca, e neutralizar a termogênese adaptativa. O que é essa termogênese adaptativa? Quando o organismo dela vai se adaptando. Então, chega ali um momento em que o organismo adaptou e não vai mais perder peso. Então, essa termogênese adaptativa é um mecanismo de compensação do organismo. Quanto menos energia eu consumo, menos energia eu vou gastar. E aí acaba que vai acumulando e a paciente não consegue perder peso. Alternar os exercícios, né? Muitas pacientes chegam no consultório e falam assim, mas eu faço caminhada todos os dias, mas eu faço atividade todos os dias e não consigo emagrecer. Pode ser que essa paciente esteja fazendo a mesma atividade todos os dias, a mesma frequência, com a mesma intensidade, na mesma duração. Então, o organismo também vai se adaptar, vai acabar acostumando e não vai perder mais peso. Então, sempre intercalar um exercício com outro, ou intercalar a frequência, intercalar a intensidade desse exercício para poder gastar mais energia e evitar que o organismo se acostume e acomode com aquela atividade que é feita. Outra é a periodização nutricional. Quando a pessoa chega para a gente no consultório para perder peso, de cara a gente já pensa que tem que diminuir a caloria desse paciente para que ele perca peso. Só que aí, de início, principalmente para mulheres, a gente não pode diminuir muito essa caloria inicial, porque senão a paciente vai perder muito peso ali no início, depois ela vai estabilizar e não vai conseguir perder mais peso. Então, o ideal é fazer essa periodização nutricional. Uma dica que eu sempre faço no consultório que dá certo é 14 dias de uma dieta normocalórica, 14 dias de uma dieta hipocalórica. Então, 14 dias menos caloria, 14 dias eu volto à caloria normal, porque aí não dá tempo do organismo se adaptar e acostumar com aquela caloria e consegue ter mais resultado com a paciente. Então, vocês podem montar, por exemplo, um cardápio com 15 dias, 14 dias, depois muda esse cardápio, muda a composição desse cardápio, para o organismo não ir se adaptando. Então, sempre a paciente vai conseguir ficar uma dieta normocalórica e hipocalórica. Então, vai conseguir perder mais peso e vai conseguir driblar aquela termogênese adaptativa. Outra estratégia é ensinar a fazer escolhas, porque muitos pacientes ficam presos ali ao plano alimentar, à dieta que a gente passa. Então, a gente tem que ensinar o paciente a ser independente, a fazer as escolhas independente de onde ele esteja, se tiver com plano alimentar ou não. A gente ensinar como que deve ser feita essa alimentação em qualquer lugar. Eu gosto bastante dessa imagem, desse prato, porque mostra como que tem que ser um prato saudável, né? Metade do prato é vegetais, cru ou cozido. A outra metade do prato a gente divide com carboidrato, proteína vegetal e proteína animal, que é o modelo ideal para
uma alimentação saudável. Então, ensinar a paciente a fazer essas escolhas, né? Quais são os vegetais que ela gosta mais, quais são os vegetais que ela consegue consumir dentro da realidade dela, né? Porque não dá para a gente colocar, vai comer só tomate, alface, chuchu, cenoura e beterraba todos os dias. Cada pessoa tem uma preferência alimentar diferente da outra, tem uma condição financeira diferente da outra, então a gente tem que deixar isso aberto para o paciente saber escolher o que ela gosta mais, quais são as preferências, qual que é a cultura dessa pessoa. Então, uma dica bem legal é preparar as refeições em casa e levar para o trabalho, porque quando a gente ensina a paciente a fazer isso em casa, ela vai ter menos chance de comer comidas que não são tão saudáveis e comidas mais calóricas na rua, em restaurantes. Lembrando que o excesso de carboidrato também traz mais cansaço após o almoço, então se ela consumir menos carboidrato ali na hora do almoço, menos cansada ela vai sentir depois, principalmente se for uma pessoa que faz essa refeição no trabalho, para não ficar tão cansada, com sono, menos produtiva depois do trabalho. E a proteína nas refeições deixa a pessoa mais ágil, mais esperta, então ela consegue produzir mais no trabalho, se ela estiver no trabalho, ou até nos afazeres em casa. Apostar em uma alimentação rica em fibra, né, até para melhorar a questão do intestino, e esse prato saudável que eu expliquei para vocês. Então, sempre batam nessa tecla de montar uma alimentação mais saudável, mais colorida, menos industrializados. Outra dica sobre a água. É tão simples, tão repetitivo, mas isso é de extrema importância. Muita gente não bebe a quantidade de água que precisa por dia. Então, principalmente nós, mulheres, que temos uma alteração hormonal, assim, quase que o mês inteiro. Então, a gente precisa se atentar a isso. Às vezes, a pessoa está irritada, está com muito cansaço, o intestino está preso, está tendo muita cãibra, e não sabe o que está acontecendo. E, às vezes, não é nenhuma deficiência nutricional. É só mesmo a falta de água. Então, esse cálculo, né, de 35 ml de água por quilo de peso, a gente ensinar a paciente esse cálculo para ela saber se ela está tomando água adequada, mostrar ali para ela que ela não está tomando água adequada, por isso que às vezes o cabelo está caindo, a unha está quebradiça, a pele está ressecada, é só mesmo a questão de hidratação, e às vezes compra 1.001 suplementação de vitaminas, de minerais, e às vezes é só água. E se o intestino também, né, a falta de água vai deixar o intestino preso, se o intestino não estiver funcionando, a gente não vai conseguir uma perca de peso eficiente para a paciente, porque todo o processo ali começa no intestino. Então, se ele não estiver funcionando, todo o trabalho está sendo perdido. Outra dica sobre a organização, né, eu até já comentei sobre levar a comida para o trabalho, mas essa questão de já ter a alimentação ali em casa já disponível. Uma marmita congelada, mesmo que esteja em casa, às vezes, se não tiver ali já o alimento preparado, um alimento mais fácil de ser feito, a pessoa acaba indo pelo mais fácil, que é um iFood, que é um sanduíche, pedindo um lanche pronto, e nem sempre esses lanches vão ser mais saudáveis. Então, se conseguir já deixar esses lanches já pronto, fica mais fácil. Lanches, até as próprias refeições mesmo, deixar as marmitas já congeladas na geladeira, fazer sucos mais saudáveis, detox, e colocar congelado na geladeira, porque isso vai facilitar no dia a dia e vai evitar que a pessoa saia ali do foco dela. E alguns ingredientes também, eu gosto muito de fazer isso e de ensinar minhas pacientes, deixar os ingredientes já congelados. Não o alimento preparado só, mas deixar uma cenoura, uma beterraba já cortada, já de vários cortes, e separa nas vasilhas e congela, porque na hora de preparar fica mais fácil. Né? Se a pessoa chega em casa cansada, à noite, muitas mulheres têm marido, têm filho, têm casa para cuidar, e aí a gente monta um plano alimentar que ela tem que comer cenoura, beterraba e chuchu no jantar. Ela não vai chegar em casa esse horário e fazer ainda tudo isso, descascar, cortar, colocar para cozinhar. Se ela já tiver isso pronto e mais fácil acesso, já preparado, separa um dia na semana para fazer tudo isso e deixa as porções separadas na geladeira, vai ser mais fácil ela manter o foco e conseguir o objetivo mais rápido. E algumas suplementações, né, que eu acho assim, essencial para mulheres, é a questão do probiótico, porque eu acho que 80% das mulheres hoje tem problema intestinal. Ou tem o intestino preso, ou tem alguma intolerância,
ou tem alguma desbiose, alguma disfunção intestinal, então a suplementação dos probióticos, né, que são as bactérias aí da nossa flora intestinal, para repor e até para a questão de imunidade também. O intestino que está funcionando tranquilo, ele vai, essa pessoa vai ter uma imunidade melhor também, né? O magnésio também para mulheres, o ômega 3, principalmente para mulheres sobrepesos e obesas, porque ele vai ajudar na questão anti-inflamatória, porque a gordura em si, ela já é uma inflamação. Então, a gente precisa tratar essa inflamação do organismo da paciente para poder conseguir um emagrecimento tranquilo. Então, não só suplementar o ômega 3, mas se você já conseguiu mudar toda a alimentação da pessoa, já conseguiu diminuir o industrializado, conseguiu diminuir a quantidade de açúcar e ainda suplementar o ômega 3, o resultado vai ser maior. E o ferro também, né? Mas ferro e magnésio, sempre avaliar antes os exames bioquímicos para saber como é que tá as taxas, para saber se realmente precisa dessa suplementação ou se apenas com a alimentação em si já vai adequar. Outra questão bem comum nas mulheres, né, a tensão pré-menstrual. Então, às vezes a gente faz o plano alimentar para a paciente ali para o mês inteiro, mas tem uma semana no mês, que é a semana pré-menstrual, que ela vai ter aquela compulsão, aquele desejo excessivo por doce, e aí todo o planejamento, todo o esforço que ela fez no mês inteiro vai ser perdido. Porque aí nessa semana realmente ela vai sentir mais fome, ela vai sentir mais desejo por doce, e aí a gente precisa ver quais são os ingredientes, os nutrientes nesse período que a gente pode adequar a alimentação dessa mulher para diminuir esse desejo por doce, essa compulsão alimentar. Então, nesse período pré-menstrual, algumas vitaminas e minerais têm uma queda realmente do nosso organismo, né? Então, a gente precisa atentar a isso, que é a questão do magnésio, vitamina C, vitamina D, que é de extrema importância, o ômega 3, vitamina B6, o triptofano. Então, assim, mas sempre antes de pensar na suplementação, a gente avaliar como é que está essa alimentação, porque às vezes na própria alimentação a gente já consegue essa quantidade adequada, já consegue atingir a quantidade recomendada por dia. E eu gosto muito dessa frase que fala, se o simples funciona, o complexo é desnecessário, porque realmente, se a gente consegue adequar toda a alimentação dessa paciente, eu não preciso suplementar algum nutriente, alguma vitamina, algum mineral. Primeiro, nós, nutricionistas, né, e vocês, futuros nutricionistas, a gente pensa na alimentação, ensinar esse paciente a se alimentar de forma adequada, pensar primeiro no alimento. E aí, quando a gente não conseguir atingir essa recomendação, essa necessidade nutricional da paciente na alimentação, aí a gente pensa na suplementação. Então, é isso. Eu tinha para passar para vocês, foi bem rápido. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar. Pessoal que tiverem dúvidas em relação à apresentação, pode mandar no chat do YouTube, que a gente lê aqui para a nutricionista convidada, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, em relação à apresentação? Certinho, então não temos dúvidas. Agradeço a apresentação, Nutri Giane. Muito obrigada pela parceria, por estar presente, por ter aceito o convite da Liga. Foi muito importante esse momento de aprendizado para os alunos aqui da faculdade, da FacUnicampus. E muito obrigada mesmo por tudo. Imagina, e agora a gente vai falar.
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o próximo evento da Liga Acadêmica da Lanfac em primeira mão para todos vocês que estão aqui. A gente ainda não publicou nada nas redes sociais da Liga, mas o nosso próximo evento acontece no próximo dia 20, nos dias 20 e 21 de maio, sexta e sábado da semana que vem. Vai ser um simpósio que a gente vai falar sobre nutrição comportamental. Vai ter duas nutricionistas muito legais falando um pouquinho sobre esse tema com a gente. Vamos ter a presença de algumas psicólogas também que estarão falando do ponto de vista da psicologia em relação à alimentação comportamental. E é isso, gente. A gente vai divulgar logo mais para vocês como fazer a inscrição no evento. Vai ser um evento muito bacana, serão 2 dias de muito aprendizado. E fiquem de olho lá no Instagram da Liga, que em breve a gente vai estar soltando esse próximo evento. Quero agradecer a presença de todo mundo que se inscreveu no evento, que esteve aqui com a gente até agora. Muito obrigada. Tchau, tchau. Quero agradecer também a oportunidade. Pode falar, Nutri. Não, eu só ia agradecer. Se precisarem de novo da minha ajuda, para dar alguma palestra, alguma coisa assim, eu estou à disposição de todos vocês, tá? Tá, ok, então. É isso, pessoal. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela presença de todo mundo. É isso. Bom dia. Tem uma dúvida? Vamos olhar. Nutri, tem uma perguntinha aqui. A Gabriela de Oliveira perguntou: uma dica para resistir aos alimentos processados? Uma dica para resistir aos alimentos processados? Isso. Então, uma das dicas, eu acho que até eu falei aqui, né? Um minutinho que saiu aqui. Se a gente já tiver esses alimentos, igual eu expliquei, ensinar o paciente a já ter esse alimento mais saudável, mais preparado em casa, porque quando a gente tem esse alimento já mais preparado, pré-preparado, no caso, né, já está descascado, cortado, mais fácil acesso em casa, a probabilidade de eu consumir um alimento industrializado ou um fast food, alguma coisa assim, vai diminuir. Então, até para levar para o trabalho também esse alimento mais saudável, eu vou diminuir a chance de consumir um alimento industrializado, seja na rua, seja em casa, seja no trabalho. Respondido, então. Muito obrigada. Tem mais uma perguntinha do Gustavo Ferreira. Ele falou assim: Nutri, sabe-se que o déficit calórico é primordial para o emagrecimento. Não entendi a aplicação na dieta normocalórica. Então, o que acontece? Por isso que eu tenho essa estratégia, né? Inclusive, ela é comprovada por estudos. Não é fazer uma dieta normocalórica para perca de peso, é fazer a intercalar essa dieta. Eu faço uma semana ou 14 dias de uma dieta hipocalórica, né? Fazendo essa restrição de caloria. E aí depois eu volto com essa dieta normocalórica uma semana, 7 dias, só para o meu organismo não acostumar. Porque é muito comum a gente ver pessoas que querem emagrecer, de cara já reduz muita caloria. Então, assim, a pessoa consumia 1.800 calorias por mês, 2.000, e aí faz uma dieta de 1.200, 1.400. E aí a pessoa consegue perder muito peso no início, mas depois, nós, nutricionistas, a gente não tem muito espaço para trabalhar mais para diminuir, porque eu não posso diminuir essa dieta mais da paciente de 1.200 para 800 para 500 calorias por mês, né? A gente sabe que se a gente fizer isso, a gente vai acabar matando a paciente. Então, tentar equilibrar isso, não diminuir essa caloria de uma vez toda, assim, uma queda muito brusca, e diminuindo aos poucos, mas intercalando uma dieta hipocalórica, com pouca caloria, com uma dieta normocalórica, para evitar a termogênese adaptativa, que é aquele mecanismo de compensação do organismo. Se eu estou recebendo menos energia, eu vou gastar menos energia, então o paciente não vai conseguir perder peso. Respondido, então, Gustavo. Muito obrigada pela pergunta. É isso. Não temos mais nenhuma pergunta aqui no chat.
Pessoal, o próximo evento do dia 20 e 21 que eu mencionei acontecerá. Deixa eu só pegar aqui essa informação para vocês.